Olá pessoal, vou fazer uma breve aula a respeito de um assunto de eletrodinâmica, a associação de resistores em série. Mas antes de entrar propriamente na matéria, de mencionar a matéria, eu queria relembrar alguns conceitos de eletricidade em relação à primeira lei de Ohm, porque é uma base que a gente vai precisar para trabalhar com associação de resistores. Bom, como a gente vai trabalhar com associação de resistores em série, a figura aqui já está disposta de uma maneira tal que a gente possa entender como é que é a associação em série. Ela está em linha, ela pode vir com, vamos dizer assim, com outras trajetórias, mas eu vou colocar de uma forma tradicional para que a gente possa fixar melhor os conceitos. Bom, características da associação em série, que a gente vai ver lá na frente, mas eu já vou mencionar, é que a corrente ela não se altera. Corrente I aqui, representada por essa seta aqui, ela é uma corrente que passa por todo esse sistema aqui, mas ela permanece inalterada, mesmo passando pelas resistências aqui R1 e R2, ela se mantém constante. Então, essa é a primeira característica da associação de resistores em série. Para tal, a gente precisa calcular essas resistências aqui, porque nós temos dois resistores que têm valores. A princípio nós vamos considerá-los diferentes para facilitar o nosso raciocínio, assim como cada potência P1 e P2. E assim também as tensões V1 e V2. Ok? Para trabalhar com esse tipo de cálculo, a gente vai trabalhar com a primeira lei de Ohm. Então nós temos duas pequenas equações que eu fiz de forma básica. A gente precisa somente dessas duas aqui, e dessas duas deriva outras relações, sendo que a gente nem precisa ficar vendo todas, basta a gente saber esta aqui, você ri porque vi, né? A gente vê aqui a disposição dela, no qual V tem livros que trazem letra U, é a tensão, e essa tensão vai estar expressa em volts. A gente vai ter a resistência, que vai estar expressa em ohms, e vai ter a corrente, que vai estar expressa em amperes. Assim também a potência elétrica, ela vai estar expressa em watts, a tensão, como eu já falei, em volts, e a letra I, que é a corrente, expressa em amperes. Bom, o esquema para poder se calcular uma associação de resistores em série é você achar cada valor de cada tensão nas resistências R1 e R2. Uma outra característica também da associação de resistores em série é justamente isso. O V1 e o V2, eles são valores distintos, e a soma dos dois equivale à tensão total do sistema que vai de A a B. Ok? Então, para eu calcular, para eu saber a tensão total desse sistema aqui, no caso AB, esse sistema elétrico aqui, eu preciso conhecer as duas tensões, V1 e V2. Pode acontecer um caso em que ele me dá a tensão total do sistema, me dá o V2, por exemplo, e quer saber o V1. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a soma dessas tensões aqui, V1 e V2, vai dar o próprio V. Assim também a potência, que está expressa em watts, elas também vão ter valores distintos também, e que somado vai dar a potência total desse sistema. Bom, para calcular cada tensão de cada resistor, a gente precisa trabalhar com essa lei aqui, você ri, da primeira lei de Ohm, primeira equação. Então aqui eu coloquei o V1 representando a resistência 1. Mas observa que a corrente ela é I. Ela é I em V1, ela é I em V2, ela é I em P1 e ela é I em P2. Por quê? Por causa daquilo que eu já falei, pessoal. A corrente ela não muda. Então, se você vê alguma questão na qual o exercício ou a prova, a questão ela vier com coeficiente, tipo, se for em série, tipo I1, I2, é tudo igual, ok? É tudo o mesmo valor, a corrente ela não muda. O que é diferente, e que a gente tem que considerar diferente, ainda até que seja igual à resistência, é o R1, o R2 e consequentemente o V1 e o V2. Então, isso aí a gente tem que ter isso em mente. Sem isso em mente, a gente não vai conseguir resolver
A gente não vai conseguir fazer cálculo de associação de resistores em série. E aí eu coloquei aqui embaixo uma outra equação, que é a resistência total. A resistência total, eu disse que era igual a R mesmo, me baseando na fórmula aqui, para a gente não ficar mexendo com tantos termos, mas fica livre, é a mesma coisa, tá? Poderia ser qualquer outra letra, tá? Só para efeito didático mesmo, ok? Então, sem muito rodeio. A gente tem aqui que a resistência R, que seria como se eu pegasse essas duas resistências e elas se transformassem em uma só, eu vou chamar que essa resistência única vai ser R1 mais R2. Veja bem, são duas resistências, mas a resistência total é como se eu pegasse essas duas resistências R1 e R2 e elas se tornassem uma resistência só. Estou falando de associação de resistores em série ainda, ok? E a tensão? Bom, a tensão total, você precisa, baseado na fórmula ainda da primeira lei de Ohm, você precisa calcular que a tensão V, que eu podia ter colocado VT aqui, não coloquei, porque VT e V vai ser a mesma coisa, ó, porque já é a tensão total aqui, ó, como vocês podem ver, já é a tensão total. Vai ser o que? Vai ser o produto, é o ρ, né? Você ρ. Você tem tensão, expressa em volts, resistência total dele, que é R1 mais R2, expresso em ohms, multiplicado pela corrente que está expresso em ampere. Aí eu fiz a substituição aqui. Quem é RT? Vamos ver quem é RT. RT é R, que é igual a R1 mais R2. Aqui. Então o que acontece? Uma das formas de eu achar também quanto vale a tensão desse sistema é eu conhecer as duas resistências e a corrente, a amperagem. Se eu conhecer os valores de cada resistência desse sistema e souber a intensidade da corrente elétrica, quando eu falar intensidade da corrente elétrica, eu estou falando dele expresso em ampere, basta eu somar as duas resistências e multiplicar por I. É isso aí, pessoal. Nós vamos dar sequência aí, continuando a falar de associação de resistores em série. Aguarde.